de início. Vamos prestar atenção para sintonizar na vibração. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E a página é do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. Quando estamos em um lugar que nos desagrada e nos provoca algum sofrimento, a solução mais lógica é deixarmos esse local. Quando pretendemos chegar a uma cidade ao norte e pegamos uma estrada ao sul, precisamos fazer uma conversão para alcançar a rodovia correta. Na extremidade ocorre a mesma coisa, na enfermidade ocorre a mesma coisa. A doença é um aviso de que estamos dirigindo o carro da nossa vida pela estrada errada. E geralmente essa estrada se chama desequilíbrio. Por isso, não há cura verdadeira sem mudança de estrada, sem uma conversão de nossa parte. Reflita sobre seus atos e caminhos, sem nenhum propósito de se culpar pelo que tem feito. O objetivo é torná-lo consciente das escolhas que tem feito, estimulando-o a tomar uma nova estrada que o levará ao destino da saúde e da felicidade. Nunca é tarde para mudar de caminho. Por piores que tenham sido as estradas do erro percorridas, Jesus não desistiu de você. A doença é um chamado para voltarmos ao caminho do bem. Então, agora vamos elevar os nossos pensamentos a Deus para fazermos a nossa prece, rogando a Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, nosso irmão maior, que estenda suas mãos sobre todos nós aqui presentes, encarnados ou desencarnados, para que recebamos a luz, a paz e o amor, para que sejamos atendidos nas nossas necessidades e que daqui possam sair as vibrações para atender todos aqueles que estão necessitando, Senhor, do Teu amor, da Tua luz. Ore e abençoe todos esses nomes que estão na nossa cestinha de pedidos de prece. Abençoe a nossa água, que ela possa ser magnetizada, ajudando-nos a recompor as nossas energias. Ore por todos os trabalhadores desta casa, pela nossa diretoria, pelo reinício das nossas palestras, que a noite de hoje possa ser coroada de êxito, que a nossa irmã Denise seja muito abençoada e amparada. Permita, Senhor, que estejamos em paz, em sintonia com o bem maior. Obrigada pela oportunidade que Tu possas estar sempre presente nos nossos corações. Que assim seja. Boa noite, amigos. Boa noite. Com muita alegria que aqui estamos hoje, reiniciando o trabalho às quartas, sob as bênçãos de Jesus, para refletirmos sobre a doutrina espírita que nos conduz, nos guia, nos ampara. Ano novo, vida nova, Nós costumamos falar isso. Vamos pensar um pouquinho aqui. A prática de comemorarmos o Ano Novo remonta à Idade Antiga. Nessa ocasião, eles comemoravam o final do ano agrícola e o início do novo ano agrícola. Então, o novo ano se dava, era na Mesopotâmia, antiga Mesopotâmia, acontecendo no mês de março. E assim foi até que veio o calendário gregoriano, em 1582, quando estabeleceu o início do ano em 1º de janeiro. A partir de então, nós começamos a comemorar o final do ano e o início do novo ano, 31 de dezembro, 1º de janeiro.
nós comemoramos nessa data. A nobreza francesa, lá pelo século XVII, estabeleceu a festa de Réveillon. Era uma festa exclusiva da nobreza. Tá? Com o passar do tempo, ela foi se popularizando e acontece, como nós conhecemos hoje, nas praias, nas praças, nos lares. Nós nos reunimos para fazer uma espécie de balanço do ano que se foi, pensando naquilo que não foi tão bacana, naquilo que foi muito bom, mas, sobretudo, depositando muitas esperanças no ano que se inicia. A gente sempre quer que o ano novo seja um ano melhor do que aquele que se foi. E não à toa... Ih, gente... Perdi a setinha aqui do computador. Não à toa, Réveillon é uma palavra francesa. Aí aqui está a setinha. Gente, é aqui. Então. Quem pode me socorrer aqui no computador? A setinha que faz andar. Costuma passar. A bateria não foi. Então, seria aqui. Não. Mas ele tinha que... Bom, tudo bem. Voltou? Muito para frente. Não, tudo bem, tá beleza. Obrigada. É nessa daqui, né? Tá. Então, desculpem. Réveillon é uma palavra francesa que significa despertar, acordar. E é sobre esse despertar que eu gostaria de conduzir a nossa reflexão de hoje, baseada no livro Fonte Viva, especificamente na página Não Te Perturbes. Essa página inicia com esse versículo de Paulo: e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Paulo aqui está falando de uma transformação profunda. E, em cima desse versículo, Emmanuel vai discorrer. Ele começa fazendo uma analogia com as mudanças que acontecem na natureza, trazendo essa analogia para a nossa vida. Então, ele vai falar do que sofre o trigo para virar um pão, do quanto sofre a madeira para virar um utensílio que nós utilizamos, até chegar na pedra. Aí, sobre a pedra, eu trago para vocês essa imagem de Pietà. A fotografia rouba um tanto, né? Mas é uma estátua magnânima que está exposta lá na Basílica de São Pedro, em Roma, feita por Michelangelo, em 1400 e tal, eu não vou lembrar, a partir de um monolito. Michelangelo olhou aquela pedra mármore, imaginou Maria segurando Jesus em seu colo, depois de perder a vida física, né? E a gente percebe nessa imagem, assim, os detalhes, como Michelangelo é genial, né? Os detalhes anatômicos, os detalhes de feição, né? A expressão de tristeza de Maria, tecido, o caimento do tecido, gente, é impressionante que alguém tenha olhado uma pedra mármore e dali martelando, né? 1400 e tal, então imagina como ele martelava, criar isso a partir de uma pedra. E a do próprio Michelangelo, meu Deus, como é que a gente faz isso? Bom, é isso, agora foi. É do próprio Michelangelo esta frase: concentra-te e faze como o escultor faz a obra que quer formosear. Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largues o cinzel. E Michelangelo, a frase dele, ele não está falando sobre uma estátua, não. Ele está falando sobre a nossa alma. Aí Emmanuel, lá na sua página, diz isso para a gente.
Não te perturbes, pois, diante da luta, e observa. Leon Denis, em consonância com o pensamento de Emmanuel, ele vai nos dizer que tudo o que vive neste mundo, seja natureza, animal, homem, sofre. É verdade, não é? A gente vai olhar, imaginando só a erosão. Sofre, né? Animal, eu nem gosto de falar o quanto sofre o animal pela nossa alimentação, pela nossa saúde, né? Pela indústria farmacêutica, pela beleza, gente, né? Para a prática de cosmético, enfim. E, todavia, o amor é a lei do universo. E por amor foi que Deus criou os seres. É interessante essa frase dele, né? Parece haver uma discordância, mas não. Ele vem nos dizer que cada um de nós gostaria de refazer e embelezar a própria vida do jeito que quisesse. Ninguém quer sofrer, não é verdade? Mas a gente esquece que não há bem sem dor, ascensão sem esforço. A gente tem a tendência de nos fecharmos, procurando aí o individualismo. E assim a gente reduz o nosso desenvolvimento, porque a gente necessita da troca com o outro para crescermos, para aprendermos, não é? Para quebrar essa tendência nossa de nos reservarmos, de nos isolarmos, é que existe a dor. Isso é Leon Denis, está lá no livro O Problema do Ser, o Destino e da Dor. Quando a gente sofre, a gente vai descobrir nós mesmos virtudes que estavam escondidas. E a gente não tinha conhecimento que éramos capazes de determinadas ações. A tristeza e o sofrimento obscurecem o mundo material que tanto nos ilude, que tanto nos distrai. E aí, com esse mundo material obscurecido, nós conseguimos olhar para dentro de nós e descobrirmos essas coisinhas que estavam ali latentes e que nós não percebíamos. E essa frase dele, eu acho genial. É muito difícil fazer entender aos homens que o sofrimento é bom. Eu fiquei pensando muito sobre essa frase e eu destaquei ela no texto porque eu acho genial. E eu gostaria que vocês, junto comigo, né, que nós conseguíssemos compreender o que Leon Denis quer falar aqui. Aí, Ana Teresa Camasmini, lá no seu livro Caminha que a Vida se encontra, Caminha que a Vida te encontra, vem falar sobre a necessidade de olharmos para a nossa própria vida. A gente começa agora assim, a tentar aprofundar o olhar sobre a dor para entender o que Leon Denis e Emmanuel tanto querem nos dizer. Então, Ana Teresa Camasmini diz que a gente precisa olhar para tudo aquilo que nós vivemos, toda a nossa caminhada, tá? Para a gente conseguir entender aonde nós estamos e, sobretudo, aonde a gente quer chegar. Se a gente não faz isso, ela diz que nós temos intensa conexão com as nossas raízes. Então, tudo aquilo que nós vivemos vai afetar a nossa vida. Mesmo que a gente já tenha superado, que tenha esquecido, ou que tenha colocado um tapetinho por cima e seguido, vai interferir nas nossas vidas. Então, é importante olharmos para a gente, tá? Se não fizermos assim, a gente pode se sentir alheios da nossa vida, como se estivéssemos vivendo a vida de outra pessoa, como se perdêssemos o domínio da nossa própria vida, da condução da nossa vida. Mas isso tem que ser feito com bastante compaixão por nós mesmos, porque todos nós temos sombra e luz.
E aí, quando a gente encontra esse lado da sombra, a gente pode não gostar muito, né? Ninguém gosta de ver o seu lado não tão bonitinho assim. A gente prefere olhar no espelho e ver que nós somos bonitinhos, né? É tudo legal, tudo simpático, tudo lindo. Mas a gente precisa olhar para o nosso lado sombrio também, porque é ele quem vai nos trazer alguns problemas, tá? Lembrando que tudo tem que ser acolhido como um aprendizado. E curar-se das nossas dores é um despertar para o viver, ou seja, é um réveillon para a nova vida. E a cura, gente, ela não vai acontecer nunca sozinha, a gente não se cura sozinho. Nós precisamos do outro, tá? O outro vai nos mostrar onde é que a gente está errado. O outro vai gritar quando a gente gritar com ele. Então, a gente precisa do outro para seguir. Lei de Sociedade de Kardec já fala isso, ó. Só que nós podemos nos deparar com experiências extremamente difíceis. Lembre que o convite é olhar a caminhada desde o início, tá? Então, essas experiências difíceis, duras, que causam uma dor intensa, que às vezes a gente não consegue nem superar sozinho, necessário e super indicado a uma ajuda profissional, tá? São justamente elas que nos fazem recolher os passos e nos isolarmos, fazendo justamente o caminho contrário. Tudo bem que existe um momento que a retração é necessária. A gente precisa mesmo parar um pouquinho, refletir sobre essa dor, especialmente sendo uma dor muito grande, sendo uma perda, seja a perda que for, concreta ou sutil, ela vai nos levar a um recolhimento. E isso é importante respeitar, tá? A gente vai ouvir as pessoas dizendo, não, você tem que sair, não, você tem que se divertir, não, você... Não. Vamos respeitar o nosso próprio tempo, entendendo que o outro que está querendo que nós deixemos aquela dor de lado e voltemos à vida, à diversão que seja, nos ama e está incomodado com o nosso estado momentâneo. Só que a gente pode falar para ele assim, meu amigo querido, eu entendo o que você quer, mas agora eu preciso ficar sozinha. Só agora, só um pouquinho, eu preciso ficar comigo. Respeitando esse tempo, a gente vai acabar, sem perceber, existe uma revolução interna quando a gente está vivendo isso, porque a gente está compreendendo, tentando entender o que nos acontece, tá? Tentando entender a dor que nós vivemos, a perda, o que aquela dor nos transformará, porque ela vai nos transformar, tá? Então, lá no nosso íntimo vai acontecendo um movimento de retorno à vida. E se a gente aceitar essa condução, que é uma condução natural, Deus não vai nos deixar a vida inteira sofrendo, Ele vem nos amparar, Ele vem nos fortalecer, e a gente vai compreender que precisamos retomar a vida. Só que a gente começa, nesse momento, a entender o sentido do sofrimento, se nós prestarmos atenção, tá? Qual é o sentido do sofrimento aqui? O que o sofrimento está querendo me dizer? A dor existe em mim, mas eu não sou a dor. Eu sou maior que a dor. E mais do que isso, quando eu conseguir voltar, deixar essa dor intensa e retomar as minhas atividades, retomar a minha vida em sociedade, eu já não serei a mesma que eu era quando essa dor tão intensa me pegou. Vocês entendem isso? Esse é o início do sentido do sofrimento, do que a dor causa na gente, do trabalho do cisel que o Michelangelo falou na nossa alma.
Vamos caminhar mais um pouquinho. Se a gente não olha além das nossas curtas visões, que é o materialismo, que é o dia a dia, que são essas necessidades que a gente tem que suprir toda hora, né? A gente não consegue avançar. Todos nós somos caminhantes em processo de transformação pessoal, certo? O nosso objetivo aqui na Terra é justamente aprimorar o nosso ser eterno, tá? Então, todos nós estamos caminhando em processo de transformação pessoal, todos nós. E as dores da alma vão fazer parte dessa caminhada. Agora, a gente também precisa lembrar de uma situação aqui, que muitos sofrimentos resultam das nossas próprias confusões. Por exemplo, a gente costuma esquecer que quando estávamos lá no plano espiritual, lá no momento de planejar a nossa reencarnação, a gente esquece mesmo, a gente não sabe disso, mas a gente sabe o que acontece, né? Alguém chega pra gente e fala assim: olha só, Denise, você errou aqui, errou ali, eu não vou nem listar, só vou ficar até o ano que vem falando dos meus erros aqui, vou parar por aqui. Você precisa corrigir aqui, também não vou falar, mas enfim, você vai ter que nascer nessa família, vai ter que conviver com essas pessoas, tá? Não vai reclamar. Aqui é que você vai se curar dos problemas que você mesmo criou, Denise. Eu aceito. Eu aceito, eu estou doida para curar, eu quero mudar logo, andar depressa. Não, eu aceito, concordo com tudinho. Aí eu chego aqui na Terra. Aí eu começo. Não mereço, eu não devia ter nascido nesse lugar. Nasci na família errada. Essa família não é minha. Eu não aguento meu marido. Aliás, enfim, a Denise não vai falar. Não suporto o lugar onde eu estou. Não é? Esse meu trabalho não é para mim. Meu trabalho é insuportável. Detesto meu chefe. Gente, tudo isso, de alguma forma, nós ou pedimos, ou necessitamos, ou concordamos, nos foi imposto, seja lá como for, é a nossa necessidade. Então, a gente costuma esquecer disso na hora que surge um problema e fica reclamando, aumentando o nosso problema. Joana de Ângeles chama isso de sofrimento do sofrimento. Quando a gente tem essas lamentações, essas vitimizações, você já tem um problema, aí fica reclamando sobre esse problema, aumentou o problema que tinha. Então, a gente precisa se lembrar dessa parte, né, do plano espiritual e aceitar o que nós temos aqui na Terra, e viver aqui na Terra da melhor forma possível, aonde estivermos, que é o melhor lugar que nós temos. Assim a gente vai diminuindo esse sofrimento e vai atingindo ou nos aproximando do objetivo da nossa encarnação, que é o nosso aprimoramento. Quando a gente não concorda com o mundo como se apresenta, a gente pode viver anestesiado ou desesperado. Nenhuma das duas opções vai nos auxiliar nessa caminhada, tá? Aí vem o Paulo nos dizer como é que a gente pode se posicionar diante da dor. Isso ele fala, acho que em Romanos, acho que eu não anotei aqui. A gente pode ficar diante da dor atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado. Pode se sentir perseguido, mas nunca desamparado. Podemos ficar abatidos, mas jamais destruídos. Em cima dessa fala de Paulo, que é natural, quando a gente tem um problema, aquilo nos deixa atribulados, é natural, nos deixa perplexos. Também a gente pode ficar sem saber como agir, não é? Podemos nos sentir perseguidos, dependendo do problema que for.
sem dúvida. Mas, angustiados, desanimados, desamparados e destruídos, segundo Emmanuel, já é uma complicação da nossa mente. Emmanuel separa a dor realidade da dor ilusão. Então, dor realidade é a atribulação, a perplexidade, a sentimento de perseguição, o abatimento. Isso é dor realidade. Chegou uma dor, causou isso. Pum, realidade. Agora, a nossa mente vai lá, complica, e aí a gente vai ficar também angustiado, desanimado, desamparado, destruído. Isso é uma criação da nossa mente que só complica a dor. Está lá no Consolador. Tá? Nós sofremos porque não temos consciência e liberdade suficientes para estarmos diante da dor de uma forma diferente. Então, a gente pode resumir essa frase assim: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A gente não precisa sofrer. A gente pode lidar com a dor sem sofrer, sem aumentar esse problema. Vou trazer aqui um exemplo maravilhoso. A cura do cego de Betsaida. Jesus chega em Betsaida e levam até ele um cego. Pedem que ele o toque para curá-lo. Jesus segura a mão do cego e o leva para fora da aldeia. Impõe as mãos e lhe pergunta: vê alguma coisa? Aí o cego responde assim para ele: vejo os homens, porque os vejo como árvores que andam. Quer dizer, ele já começa a ter uma visão, embora não tenha nitidez. Ele vê sem foco, né? Ele vê manchas. Aí Jesus novamente impõe as suas mãos sobre os olhos do cego. Ele pergunta: e agora? Você vê? Aí o cego lhe responde assim: vejo em profundidade e pormenorizadamente. Ou seja, ele recobrou a visão com nitidez. Aí Jesus diz para ele ir embora, voltar para a sua casa e não entrar mais na aldeia. Essa passagem de Jesus nos ensina várias coisas, né? Mas com relação à cura, quando Jesus manda que o cego vá para casa e não entres mais na aldeia, aonde é que fica a nossa casa? Onde é que está o reino de Deus? A aldeia é isso que nos distrai, tá? E nós vivemos lotados de distrações em todo canto. Então, Jesus efetuou a cura ou ajudou o cego a se curar e orienta que ele volte para a casa dele. E a cura é feita em 2 etapas. Por quê? Porque nós não conseguimos lidar com a verdade assim, de uma vez só. A gente tem camadas de percepções que precisam ser respeitadas. Assim ele fez com o cego. Quando o cego começou a ver sem nitidez, foi a primeira camada de percepção. Isso nos diz assim: quando nós temos um problema, é muito importante que a gente consiga discernir. O discernimento, ele vai nos auxiliar muito nessa caminhada.
do sofrimento. Separar a dor realidade da dor que a gente cria, tá? Então, quando nós conseguimos nomear o sofrimento, nomear o nosso problema, é o primeiro nível de consciência, é o primeiro passo que nós damos em direção àquela solução, àquela cura espiritual, tá? O segundo passo vai vir naturalmente, a partir do momento que nós compreendemos, nos afastamos do problema e conseguimos nomeá-lo, a gente vai conseguir resolver o problema. Até porque, quando a gente se afasta, nós permitimos que a espiritualidade maior se aproxime de nós e, através da sua intuição, nos auxilie a perceber qual é o verdadeiro problema e qual pode ser a solução. E nós também devemos voltar para a nossa casa. A gente vai para a aldeia apenas para se afastar do problema e poder discernir. Depois a gente volta para casa e fica lá na casa cuidando de nós, no reino dos céus. Não há como a gente curar a nossa cegueira espiritual sem sentir dor, pois trata-se de uma mudança existencial. Então, por isso, pode ser que Leon Denis tenha dito que o sofrimento é bom. Não é? Tomar consciência dos nossos passos equivocados nos entristece, não tem como. A gente vai olhar a nossa caminhada, vai perceber que errou aqui, errou ali, e a gente vai ficar triste. E isso vai causar dor. Mas é melhor essa dor, que é uma dor que nos traz consciência, que nos permite mudar atitudes, mudar a nossa rota, do que a dor da cegueira. A gente fica sem saber que teve determinado problema que causou mal a alguém, não é? Perde a oportunidade de reparar esse mal porque a gente não quer ver. Então, essa dor da consciência, ela é uma dor positiva que nos impulsiona. E algo muito importante, quando nós estamos diante da dor, a gente também deve pensar o que nos mantém aprisionados à dor. Porque algumas dores ficam insolúveis durante muito tempo, não é? Algumas pessoas convivem com dores durante anos e anos e não conseguem resolver aquele problema, não conseguem olhar para aquela dor de outra forma. Aí a gente precisa pensar o que está nos mantendo ali, preso a essa dor. Seria considerar que quem precisa mudar é o outro? Isso em relacionamento é muito comum, né? O problema não é meu. O problema está com ele. Se ele não mudar, não vai ter jeito. Eu estou fazendo tudo direitinho. Né? É muito comum a gente ver isso. A vida nos deve. Isso é também assim, sofri tanto, dei duro para estudar, dei duro para trabalhar, vim de uma família difícil, esquecendo a história da reencarnação que eu já citei aqui. Aí a vida me deve, então eu vou ficar sofrendo e pronto, perdendo tempo, perdendo energia de viver. Ou fomos injustiçados na infância e adolescência, também é uma fala muito comum. Eu tive uma infância infeliz, não cuidaram de mim, meus pais não me deram atenção, os pais, nossa, como a gente fala dos pais. Enfim, isso acaba sendo uma justificativa para ficarmos aprisionados à dor. Agora, a gente deve lembrar que a maioria das dores que nos alcançam, elas vêm para nos convidar para sairmos da aldeia. Ou seja, vão
Vamos deixar as distrações de lado. Vamos olhar para dentro. Em família. Eu falei tanto em paz, agora aí vem em família. Esse texto está lá no Livro dos Espíritos, no item 257, que é um ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. E aí Allan Kardec vem falar quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos. Excessos. A sua ambição, as suas paixões. O homem que vivesse sempre com sobriedade, que não abusasse de nada, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, se pouparia muitas tribulações, especialmente em família, porque esses excessos a gente pode imaginar todos os vícios de comportamento, por exemplo, como excessos. Tudo que envolve o materialismo é um excesso. E nas famílias, a gente pode criar problema por ter vivido alguma precariedade na infância e querer suprir isso, dando tudo para os filhos. Então, eu queria uma moto. Não tive uma moto, vou dar uma moto para o meu filho. Mas eu vou lá, dou a moto, sem perguntar a ele, filho, você quer uma moto? Ou melhor ainda, sem sentar ao lado dele, olhar para ele, bem nos olhinhos dele, e perguntar, o que você quer de mim? Porque às vezes o que ele quer é outra coisa. Às vezes o que eles querem é que a gente fique ao lado deles. É que a gente os abrace mais. Que trabalhe menos, fique mais em casa. Que ajude mais no dever de casa. Que leve na escola, que busque na escola. Às vezes o que eles querem é a companhia. Mas, devido à nossa precariedade emocional, a gente acaba suprindo com coisas materiais, achando que está fazendo tudo direitinho. E não está. A gente está perdendo de novo tempo e criando problema. Porque justo em família é que a gente precisa trabalhar, né? Precisa trabalhar o nosso ser. E é bem aí que a gente acaba, às vezes, criando mais problemas. Lá em O Céu e o Inferno, Allan Kardec vem nos falar sobre as condições para a nossa reabilitação. Ou seja, em toda falta que nós cometemos, mesmo que sem intenção, a gente vai magoar alguém. Magoou alguém, vai ter que reparar. Tá? Uma vez que a gente toma consciência do ato equivocado, primeiro sentimento que surge é a culpa. A culpa vai gerar o arrependimento. Aí, o arrependimento, ele pode nos trazer dois movimentos. A gente vai ver o outro, aquele que nós magoamos, vai enxergar aquilo que nós fizemos, tá? Validar a sua dor, tentar consertar o que nós fizemos, porém, lembrando a história da dor. A dor verdadeira é essa. Se ele complicou e criou uma dor na cabecinha dele, aí isso faz parte dele. A nossa responsabilidade é com relação ao que causamos. Tá? A gente se responsabiliza pela nossa ação. Isso vai nos fortalecer na caminhada. Agora, a lei do universo, ela é uma lei de equilíbrio. Então, se nós magoamos alguém, a gente vai ter que viver a experiência dessa pessoa. Então, a gente pode, lá no plano espiritual, ser colocado no nosso planejamento reencarnatório, ou pode acontecer aqui mesmo. O próprio Saulo,
nos traz esse exemplo. Ele, depois de ter conhecido Jesus, ele ficou tão entusiasmado que ele quis voltar e convencer todos os seus colegas antigos do que ele tinha conhecido, né? Vocês lembram que ele era um doutor da lei. Então ele quis voltar justamente para esse núcleo onde ele vivia e convencer essas pessoas que haviam conhecido Jesus e quem era Jesus. E ele foi naquele entusiasmo dele, com aquela personalidade entusiasmada que ele tem, né? Ainda tem, e ficou muito frustrado com a reação dos seus antigos colegas, porque ninguém gostou daquela conversa, era um pensamento completamente diferente. Aí Saulo retorna para casa e reclama muito com Ananias. Ele sentiu-se ferido, ele estava sofrendo, porque ele imaginou que a reação dos seus antigos colegas deveria ser diferente. Afinal de contas, quem estava falando era ele, o antigo doutor da lei, aquela pessoa de personalidade vigorosa que convencia tantos, que durante tanto tempo esteve com eles. Como agora eu estou falando com eles e eles não me dão atenção? Ele estava se vitimizando. O Ananias percebeu isso. E aí, percebendo isso, com muito jeito, com muito tato, com toda a sabedoria, Ananias concordou com a atitude dele, achou que realmente foi bacana ele ter ido tentar levar o conhecimento de Jesus para os seus antigos parceiros. Porém, faltou preparo nessa aula. Você tinha que ter se preparado para fazer isso. Aí ele deu aquela sacudida. Ele veio para o primeiro nível de consciência. Saulo percebeu a verdade, eu errei aqui. Aí Ananias aproveita que ele percebeu e fala para ele assim: você precisa agora ir para o deserto, porque para falar sobre Jesus, você tem que ter autoridade. Então você tem que ir para o deserto, para viver, para sentir. E assim, Saulo foi e voltou de lá, de fato, conseguindo espalhar a notícia de Jesus pelos 4 cantos. Porque ele experimentou o lugar do outro, ele sentiu no seu coração o que era falar sobre Jesus, o que era falar com pessoas que não aceitavam, que não conheciam, que não queriam saber daquilo. Saulo, ele ainda era Saulo, se preparou para poder vir falar sobre Jesus. E assim vai acontecer com todos nós. Uma vez que nós magoarmos alguém, a vida vai nos criar situações de termos os papéis invertidos para podermos reparar essa dor. E assim, em situações que nós vivemos uma dor muito longa, isso é sinal de expiação. Então, é um momento em que a gente deve até agradecer. Etapas curativas para a gente resolver a dor. Primeiro passo: concordar com o nosso destino. Aonde nascemos, na família que estamos, o trabalho que efetuamos, é onde a gente tem que estar. Segundo passo: reconhecer como bênçãos as dificuldades que atravessam a nossa vida. Porque essas dificuldades é que vêm trazer a nossa força, vem fazer com que nós consigamos mudar o nosso espírito, aprimorar o nosso ser espiritual. Aí Emmanuel vai falar lá, na página: o que te parece derrota, muitas vezes é vitória. Sempre que nós estivermos diante de uma dor, a gente deve perguntar: o que essa dor tem a me ensinar? O que será?
deixar os excessos? Lembrando, os excessos são muitos desses vícios de comportamento, tudo que envolve materialismo, violência, tudo que não interessa são os excessos. Romper com a autossuficiência e aceitar a vulnerabilidade que nos liga a todos os seres. Ninguém aqui na Terra é capaz de viver sozinho, ninguém é autossuficiente. Todos nós precisamos de todos nós. Amar o improvável e nos reconciliarmos com o que afastamos de nós. Amar o improvável, é isso que a gente reclama, que eu não devia ter nascido aqui, que eu não mereço isso, não mereço aquilo. É aí que a gente tem que estar. E lembrar que obediência e resignação são duas forças ativas de consentimento da razão e do coração, indispensáveis para a conquista da brandura, estando aberto ao amor e capaz de lidar com as vicissitudes da vida terrena sem esmorecer. Obediência e resignação às leis de Deus. Lembrando que a gente é regido por leis maravilhosas pelo nosso Pai, que só quer o nosso bem. Aí, a essa altura, eu lhes pergunto, será que já dá para entender a frase de Leon Denis, depois dessa caminhada toda? Será que já dá para alguém entender que sofrimento é bom? Vai sofrer trabalhando, né? Oi? Vai sofrer cruzando os braços. Não. Sofrer trabalhando. Sofrer desse jeito. Sofrer com atitude, né? Emmanuel vem dizer lá no final dessa página Fonte Viva que é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Eu acho que agora a gente pode tentar lançar à dor um olhar positivo de aprendizado e de grande misericórdia divina para todos nós. Para encerrar, Jonas, aproveitando que você está aqui e você tem esse dom, poderia ler para a gente esse poema? É um poema de Casimiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier. Boa noite. Carta de ano bom. Entre um ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de novo dia. Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz da alegria. Sê na oficina do mundo o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres sem censurar a ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Obrigada, Jonas. Obrigada a todos vocês pela atenção e que possamos seguir esse novo ano olhando para nós, trabalhando o cinzel na gente, seguindo cada vez melhores, cada vez mais próximos da nossa destinação final. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Deus te abençoe cada dia mais.
Vamos então pedir a Isaura para fazer a nossa prece de encerramento. Meus irmãos, diante de todo esse conteúdo que a nossa irmã Denise nos trouxe, de tantos pontos para meditação, vamos agradecer a Deus infinitamente, a Jesus e a espiritualidade desta casa por aqui estarmos, por termos podido participar desta oportunidade de aprendizado, onde tantos pontos importantes foram tocados, a fim de que possamos raciocinar em torno de cada um, tentando, como a Denise falou, trabalhar com o cinzel na remodelação desta pedra bruta que somos ainda, mas que podemos nos transformar em uma imagem maravilhosa, cheia de brilho, cheia de fulgor, cheia de oportunidade, Senhor, na prática do bem. Por isso, Senhor Jesus, agradecemos muito por esta doutrina que nos esclarece, que nos enleva, mas que nos convida, acima de tudo, ao trabalho redentor de purificação, Senhor. Que hoje possamos levar para os nossos lares a tranquilidade desta palestra, todos esses ensinamentos e, acima de tudo, um desejo muito grande de pormos em prática neste ano novo que poderá ser realmente de uma vida nova, dependendo dos nossos esforços. Que a Tua paz, Senhor Jesus, continue conosco e com todos aqueles que sofrem em qualquer ponto da terra. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada. Nós agora vamos passar para a segunda parte, que é a aplicação do passe. Se alguém estiver necessitando, vamos aguardar por fileira, né? Que hoje está mais tranquilo,